ela vai sentar na sala e ficar falando da opinião dela. E né, me iria mandando a opinião dela. Aí o Mussum fala, aí ela senta do lado do Mussumzinho e fala, e você acha, né, chama ele pra conversa meio. Aí ele fala assim, ela até fala, olha, você é tanto meu amigo, você tá próximo, ela fala alguma coisa assim. E pergunto, ele achava, aí ele fala, a gente não fica tricotando não, cada um tem seu pensamento. Talvez ela virou fazendeira, ela, talvez, e foi por ela virou fazendeira, estavam falando dela, né, ela tava prepotente. Aí ele fala, tem coisa, e eu, quando tem oportunidade, eu levo pra voto se tiver oportunidade. Eu não vou ficar falando se a pessoa tá vacilando, eu não vou chegar na pessoa e dar tó. Eu vou guardar e vou levar pra voto, vou usar como motivo de voto. Aí ela fala, e não viu diferença, né, entre na postura dela e na postura do Gui, como fazendeiros. Aí o Erasmo até fala, a gente conversa eu te falei no particular, eu te falei aí. Aí ela fala, ai, pode falar, pode falar. Aí ele fala, a postura dela, como fazendeira, afastou ela de um monte de pessoas, mas as atitudes dela não estavam legais, tipo, pedir as coisas, pedir pra varrer, pedir pra lavar, é uma função de fazendeiro fazer isso. Aí ela fala, ela é proativa. Aí do nada, de novo, cortando, ela fala assim, eu sou muito proativa, eu faria, ela disse, e assim, né, pediu pra fazer as coisas, mas ela faria, só não faz porque, né, tava como fazendeira e tava muito cansada. E aí ele falou, o Erasmo falou, mas tem gente que também é proativo, tem gente que vai fazer sem você precisar pedir, entendeu? Ela quis dizer, e se não fosse fazendeira, né, não tivesse tão cansada como fazendeira, ela faria as coisas, né, tais coisas ela pediu pra fazerem e não pediria pra ninguém. Independente de ser fazendeira ou não, ela faria. Aí, não, aliás, independente de ser fazendeira, ela também pediria para fazerem, né? E por ela estar fazendeira, ela não tá fazendo por ser fazendeira, por estar muito cansada, mas faria se não fosse fazendeira. Ela faria e não precisaria pedir. Mas também se não fosse fazendeira, pediria. A postura dela é independente dela estar fazendeira ou não. Isso, e ela quis dizer. Aí de novo cortando, porque cortou isso, aí do nada ela ainda tá na sala, mas mostra a Tati vindo falando assim, e foi Erika, mas tipo, não mostra, e a Erika falou da Tati, porque ali a Tati veio da cozinha falando isso, e foi Erika, você pediu pra fazer comida e eu fiz. Mas pra Tati vir falando isso é porque a Erika deve ter citado ela, deve ter falado alguma coisa, mas não mostrou. Aí a Tati vem e fala, o que foi, Erika? Você pediu e eu fiz comida. Aí ela fala, todo mundo achou que você mudou esse chapéu, mudou sua postura. Aí ela fala, ai, eu não sabia, tô sabendo agora. Aí a Tati fala, seu amigo vai ter que brigar com muita gente sobre o que eles estão pensando de você, porque muita gente tava pensando isso dela, né? Aí corta pra uma conversa, né? Ela dizendo seu amigo, no caso, né? O Rico ia ter que brigar. E realmente a Tati foi lá, né, perguntar. Tipo, a Rueda da Sol foi perguntar pra própria Erika. Era ela que tava conversando, aí a Tati foi lá meio pra defender me seguir e dar uma alfinetada na Erika. Por isso ela foi. E por quê? Porque ela já tá
fula da vida porque ela acha que ela tá, né, uma má postura de fazendeira, mandando muito, pá. E o Rico foi brigar, né, defender a Eri, aí ela falou isso, seu amigo vai ter que brigar com muita gente. Apesar da Tati ter falado certo, né, ter jogado ele na roda uma loja acerta, né, então se for assim, se os 7 mil era da Eri, o carro também já era da Solange. Mas ela foi, né? Ela poderia não ter ido lá, mas ela foi para dar uma defendida no MC e dar uma alfinetada na Érica. Aí foi isso, né? Aí ela falou isso. Aí corta pra outra cena, né? É o Rico falando que vai pela asa. Se não tiver imunidade, ele vai. Aí ele fala que a Daiane tem que vetar o Bill. Fala, e se for a Daiane o Rico contra o Bill sai, for na roça, né? E esse inventa é o último do Resta 1, não é o puxado. Não é o puxado da baia, né? É o último do Resta 1. Aí depois ele corrige, né? Ele fala, a quarta pessoa tem que vetar o Bill. Aí ele fala, o Bill tá muito confiante, o público, né, não gosta disso. Olha só, eu não acho que o Bill saia não, mas em etes de preferência, né, pra ganhar, ele tá em primeiro, em segundo, tá até no terceiro. Sem contar, e aí as pessoas falam, ai, porque o Twitter, sinceramente, o Twitter não manda muita coisa não. Por exemplo, agora, o Twitter todo odeia Nego do Borel, né, todo mundo fala mal, pá. O Nego do Borel ficou com quase 50% dos votos. Então, o Twitter não manda muito nas coisas de reality, não. O Twitter, né, dentre os três, o Twitter e a Solange fosse a salva. E o que aconteceu? A Solange quase saiu, só não saiu porque a Tati da Web TV divulgou, a Solange estava saindo. Aí fizeram mutirão, mas foi por pouco. Então o Twitter ia quase não ia conseguir salvar Solange. Aí a Daiane fala que vai não me seguir. O Rico fala que, apesar de brigar com a Tati, não vota nela. É votar nela, assim, lá pra frente. É por isso, ele não quer votar nela. Ou é porque tem medinho, porque sabe que a Tati foi como uma das preferidas. Talvez fosse a nova Jojo, papapá. Aí tá a Solange e a Tati conversando, né, na cozinha. Aí a Solange fala, em mais arma, né, fazendo, né, armação, estratégia, em mais tem medo de ir pra roça. Aí tava assim, né, isso, o Rico, a Daiane, a Aline conversando assim na mesa, e a Solange falando isso. Aí a Tati, pois é, a Tati fala, e o voto dela é no Rico. Aí a Erika pede desculpa pro Gui Araújo pela fala dela na hora de botar as pessoas nos bichos, porque ela falou, Eloy, você foi só fazendeiro não tinha função, né? Aí pede desculpa, aí chora com ele, né? Porque ela disse que não sabiam, que falavam, que estavam o burburinho, e a coitada tava soberba, tava isso, tava no chapéu. Eu não sei de onde tiraram isso. Assim, ela até tava um pouquinho, mas não esse exagero todo e esses caras ficaram falando, entendeu? Assim, é ruim pra ela própria, porque desencadeou isso tudo. Mas a postura dela não tava tão horrível, né? Tava um pouquinho, talvez um pouquinho, mas é normal ali naquela hora, tipo assim, ela tava como, digamos assim, a chefe, tá ainda, né? Sua mãe, sabe? Como a chefe, se dá uma merda muito grande, né? Um monte de punição, nem de... tipo assim, por essa fazenda, eles ficam fazendo isso todo o elenco, né? Também acho isso nada a ver.
eles ficam falando, tipo, ai, a minha, né, a minha semana de fazendeiro, então não tem que ter nenhuma punição. Se não tiver nenhuma punição, é porque a pessoa foi uma boa fazendeira. Se tivesse um monte de punição, uma por dia, sei lá, a pessoa não foi boa fazendeiro. Se erraram nas atividades, se, sei lá, a pessoa faz a vaca acordou, a punição é culpa do fazendeiro. Eu não acho, eu acho que a punição é culpa de quem fez a punição, não é culpa do fazendeiro. Se der ruim na festa, foi a culpa do fazendeiro. Não, gente, as punições é culpa das punições. A pessoa é um bom fazendeiro ou ruim fazendeiro na hora de votar só. Se a pessoa vota, né, e o votado dela sai, foi um bom fazendeiro. Se a pessoa vota, o votado dela fica, foi um mau fazendeiro. Ele não soube jogar. Mas essa coisa de administrar casa, né, eles ficam achando que aí um bom fazendeiro administrou bem a casa. Gente, todo mundo ali é todo mundo é adulto, cada um faz a sua parte na casa. Se não fizer, é a culpa de quem não fez, não é a culpa do fazendeiro. Aí muda a cena, tá uma parte no quarto, o Gui Araújo, né, com a Marina, aí o Gui fala pra Marina, pô, vocês puxaram a Dai. Aí ela fala, o Vitor falou, mas eu acho que vai ser melhor pra gente, assim, a Dai na baia. Aí o Erasmo e o Gui falam da Erika, né? Porque o Gui fala, né? E a Erika foi pedir a desculpa pra ele. Aí o Erasmo fala, eu falei pra ele conversar contigo, não sei o quê. Aí o Gui Araújo fala. Aí tá nessa parte o Gui Araújo, o Erasmo e o Bill. Aí o Gui Araújo fala, a postura dela, ela não tava gostando, né? Começou a falar de novo não tava gostando da postura dela, igual ela falou mal do Bill, faltava eu e aí ela falou que o Bill era um retardado e roubou ela, e é um moleque, não sei, aí o Bill, ela falou isso de mim, tipo assim, chocado. Aí o Gui também fala que vai conversar com Rico, porque o Rico briga, sobe em mesa, é feio como ele faz, como ele briga, ia falar com ele. Aí a Daiane tá conversando com alguém, com a Valentina. Aí fala que vai pra roça e se voltar, ele quer ir pra roça mesmo, se voltar vai voltar forte, vai voltar quebrando tudo, se for fazendeira vai ser a pior fazendeira, a mais FDP possível. Aí vem a ação do banco original e o Rico ganha 10 mil, era ficar num touro mecânico, pá, aparece a açãozinha e o Rico ganhou 10 mil. Aí o Dinho, né, e o Gui Araújo conversam, né, sobre voto, sobre o jogo. Aí eles falam, e o Bill vai, né, tá todo mundo achando que vai botar o Bill, porque isso foi antes, né. Aí o Bill conversaram, né, isso foi antes. Aí o Dinho e o Gui falam, e o Bill vai, aí eles falam e a Daiane não vai ser puxada, e pode ser puxada outra pessoa, porque né, realmente, acho que a Daiane não vai ser puxada, porque esse grupão, né, é a maioria. Eles não vão votar numa pessoa deles e puxem a Dai, porque quem vai puxar a Dai é deles, é rival deles, eles não vão votar. Eles vão votar numa pessoa amiga da Daiane. Pode ser o Rico, pode ser a Solange. Então, o Rico sendo mais votado, o Rico não puxa a Daiane, o Rico puxa o Vitor. O Rico puxa o Vitor. Solange, não sei.
A Solange puxa, talvez puxe a Marina, não puxa a Marina ou o Vitor, não vai puxar a Daiane. Então, realmente, eles tinham que puxar um amigo deles. E aí eles votariam no rival. O rival também puxaria um amigo. Ia ser complicado. Talvez puxasse um Thiago. Não, se eles puxam um amigo deles, a Daiane não iria, seria mais votada e puxaria esse amigo, talvez. Complicado. Aí eles falam, né? E a Daiane não vai ser puxada, deve ser puxada outra pessoa. Aí o Gui Araújo fala, e nessa jogada, né, de puxar a Daiane, o Vitor pensou só nele e as meninas caíram. Porque ele já tinha perdido, já estava na baia. Se ele não puxar a Daiane seria mais votada e talvez puxasse ele. O Dinho fala e vai na Solange. O Gui fala que tem a opção do Rio. E o Rio vacilou em chamar a Marina pra prova. E tem que chamar quem não é próximo. E o Lampião muda tudo. Aí ele fica zoando, né? Porque o Rio tá com um colarzinho do Lampião. Aí ele fala, viu? A soberba subiu no Rio. Depois ele pegou esse colar. Aí tá o Rico, a Daiane, a Aline e mais alguém, eu não sei quem é. Aí o Rico fala assim, se a gente, acho que é a Marina, mas acho que a Marina não vota com eles. Ele fala, se os 4 votarem juntos, né, é ele, Daiane, Aline e mais alguém, talvez seja a Marina, e se defenderem, aí a desempata. Os 4 votarem juntos, se defenderem, a desempata. A Aline fica meio receosa, fala que tá cedo pra combinar essas coisas. E o Rico tá um lampião e ele pode mudar tudo. Aí depois tem essa hora, né? Tem a Tati conversando com o Gui Araújo. O Gui Araújo fala, né, pra Tati não cair na pilha, pra ela se controlar. E é feio, e o Rico fez, ela vai conversar com ele. Ele não quer ver a Tati descontrolada, né, e tal. Aí eles dormem, aí amanhece. Aquilo tudo foi no domingo, e aí na segunda, ontem, aí mostra ontem de manhã até de tardezinha, né. Aí a Daiane fala que não dormiu nada na baia. Aí o Bill fala lá, tá fazendo as atividades, fala que a fazendeira não quer ajudar ele. A Erasmo elogia a Stephanie, fala que a Stephanie, né, tá ajudando e tá querendo aprender as coisas das atividades. Aí o Bill fala que vai ser vetado pela Daiane, ele já tá na roça. O Vitor fala e pega em toda... Aí tá o Vitor e o Bill conversando, né? Aí o Vitor fala e pega toda hora a Daiane e o Rico conversando. E sabe, e a Daiane tá fazendo a cabeça do Rico pra o Rico puxar o Vitor. E se o Rico for mais votado, né, a Daiane tá fazendo a cabeça dele pra não puxá-la e puxar assim o Vitor. Mas acho que isso não precisa da Daiane fazer a cabeça. Ele é super amigo, o Rico tá super próximo da Daiane, até brigou com o Vitor. Deve chamar o Vitor mesmo. Aí o Vitor fala, né? Eu falo, se o Bill continuar nesse comportamento de muito confiante, então ele vai sair pro Bill ter humildade. Aí também falo, e o